crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera, tudo bem? Então eu tô gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês na questão de responder os questionários da maratona. Aí eu vou estar discorrendo as questões aqui para vocês, para estar ajudando vocês a responder. Então a primeira questão ela vai tratar de quais foram os dois pontos teológicos mais evidentes da Reforma Protestante. Por exemplo, em que a Reforma Protestante discordava da Igreja Católica Romana naquela época. Então eles discordavam na questão da salvação, que é a doutrina que Martinho Lutero trouxe, a doutrina da justificação pela fé, resgatou na verdade, né? Que nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras, né? Por fé e não por obras. E a questão da autoridade, né? A questão da Bíblia como autoridade máxima da igreja, né? E não os papas, não os líderes religiosos, né? Que podiam facilmente se corromper, né? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui para ficar melhor. Continuar aqui. Então a questão as principais discordâncias que teve, né, foi a questão da salvação, porque eles estavam tendo comércio de indulgência, né, estavam vendendo o perdão de pecados, né, isso era muito errado, né, Martinho Lutero lutou contra isso. E a autoridade, né, a escritura como autoridade máxima na igreja, né, e não os líderes religiosos, né, os líderes eclesiásticos, né? Mas assim a escritura como autoridade máxima. Então, questão 2. Para os reformados, qual deveria ser a autoridade máxima da igreja? Né? Qual era a autoridade máxima na igreja reformada e qual era a autoridade máxima da igreja católica romana? Então, para os reformadores, a autoridade máxima da igreja era a infalível e inerrante escritura sagrada, né? A Bíblia, né? Texto sagrado. Aí para a Igreja Católica Romana, a autoridade máxima era e ainda é nos dias de hoje o Papa. Porque depois da Reforma teve o Concílio de Trento, em 1445. E no Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana ela definiu como autoridade máxima na Igreja Católica Romana a tradição e a Escritura. Só que a tradição, ela anula a escritura, né? Por exemplo, na prática a tradição anula a escritura, entendeu? E, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela obedece mais ao Papa, sabe? A liderança eclesiástica, né? E eles têm a fé deles é assim, né? Obedece mais ao Papa, né? O que o Papa falou, tá falado, entendeu? Então, dessa maneira. Então, em que ano e em qual país e cidade nasceu Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero nasceu no ano de 1483 depois de Cristo, na Alemanha, na cidade de Eisleben, não sei falar o nome da cidade. Você vai ter que pesquisar depois da cidade. Então, 4. Martinho Lutero tinha muito medo da morte e do julgamento do futuro de Deus? Sim. Porque Martinho Lutero ele tinha muito medo assim ele era muito temente a Deus, né? Ele era um homem muito piedoso, sabe? Ele tinha muito medo da morte, do julgamento futuro, sabe? Então, ele era um homem muito piedoso. O que aconteceu com Martinho Lutero quando ele tinha 22 anos de idade, né? Então, ele estava no meio de uma tempestade cheia de raios, sentiu medo de morrer e fez uma promessa para Santa Ana. A promessa foi que se tornaria monge caso sobrevivesse, né? Então, aí, se você vê o filme, eu deixei o filme do Martinho Lutero. Eu deixei o filme do Martinho Lutero, entendeu? Depois assistam lá, o filme é muito bom, conta direitinho a história, muito fiel, entendeu?
Aí lá vocês vão entender melhor a história do Martinho Lutero. Então ele fez essa promessa, né, que Martinho Lutero era católico, sabe, né? Depois que ele foi saindo, né, assim, e da Igreja Católica, né? A proposta dele não era, ele queria reformar a Igreja Católica, sabe, né? Mas ele acabou sendo expulso, né, da Igreja Católica, excomungado, né? Aí deu-se a Reforma Protestante, né? Para qual ordem de monges Martinho Lutero entrou? Então ele entrou para a ordem dos monges agostinianos, né? Isso é a questão 6, né? Entrou para a ordem dos monges agostinianos. E a questão 7. A ordem dos monges agostinianos era uma das mais rigorosas da época? Sim, se você for pesquisar a fundo, você vai ver que ela era uma das mais rigorosas, né? Tinha várias ordens de monges. E a dos agostinianos era uma das mais rigorosas. Martinho Lutero tinha um enorme senso de sua pecaminosidade. Sim, Martinho Lutero tinha ele tinha muito medo de Deus mesmo, sabe? Quando ele pecava, ele se martirizava, tipo assim, não, ele se fazia umas penitências, sabe? Então ele tinha... Então ele tinha muito medo mesmo, sabe, do juízo de Deus, sabe, da ira de Deus, né? Então, 9. Onde Martinho Lutero começou a dar aulas de teologia? Na cidade de Wittenberg, na Alemanha, né? Lá foi no castelo de Wittenberg que ele fixou as famosas 95 teses de Lutero, né? Lá, as 95 teses. 10. Quando Lutero se deparou com o texto de Romanos 1,17 e começou a redescobrir a doutrina da justificação pela fé. Então, Romanos 1,17 fala: mas o justo viverá pela sua fé, né? O justo pela sua fé viverá, né? E Romanos 5 fala: sendo justificados, pois mediante a fé temos paz para com Deus por meio de nosso Jesus Cristo. Não, Martinho Lutero viu que o justo viverá pela fé, né? E ele foi lendo Romanos ali e foi descobrindo que o justo ele é justificado pela fé, né? Declarado justo diante de Deus pela fé, né? E não pelas penitências, né? Não por essas coisas, mas pela fé em Deus. Nós temos paz, temos paz com Deus. Isso é a doutrina da justificação pela fé, tem que estudar mais a fundo. Então, quando Martinho Lutero se deparou com o texto de Romanos 1,17? Foi por volta de 1515, quando estava ensinando sobre a carta de Romanos na cidade de Wittenberg, na Alemanha, né? Olha, o que Martinho Lutero declarou ao descobrir a doutrina da justificação pela fé em Cristo? Então ele disse: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu de ódio, mas me tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor, né? Então, Martinho Lutero tinha uma visão de um Deus irado, né? Um Deus muito irado, um Deus vingativo. Tipo assim, por isso que ele fazia muita penitência, sabe? Ele tinha essa visão de que Deus era... Aí, porque ele ele achava que aquilo ali ia espiar o pecado dele, né? As penitências, né? E ele descobriu que não era assim, né? Que ele era justificado pela fé, né? Deixa eu ver. Continuar aqui. Questão 12. Quem foi João Tetzel? Então, João Tetzel foi um emissário papal enviado para vender indulgências. Que era? Eles vendiam o perdão dos pecados, sabe? Era essa prática. Eles queriam construir a Basílica de São Pedro, né? Aí era o comércio de indulgências. Vendia o perdão dos pecados. 13. O que João Tetzel dizia? Então, aqui, ó.
Olha a frase que ele usava para vender a indulgência. Ele dizia que cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório, né? Então a pessoa às vezes acreditava que o pai, a mãe dela estavam no purgatório ali, né? E ela dava o seu dinheiro ali, sua moeda, para que, né, comprava essa mentira, né? 14. Questão 14. O que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517? Martinho Lutero publicou as suas 95 teses, né? Martinho Lutero publicou, né? E foi muito ele meio que se revoltou, né, com essa venda de indulgência, né, e várias coisas que estavam acontecendo. Aí ele fez essas 95 teses, né, famosas 95 teses de Lutero. As 95 teses de Lutero se tornaram um viral em sua época, questão 15. Então, sim, se tornaram muito famosos, né? Porque antigamente o povo lia muito, sabe? Não tinha televisão, sabe? E o povo ele via muitas coisas, né? Então, se tornou ali viralizou muito, sabe? Né? Porque o que ele escreveu ali é muito forte, sabe? Confrontava muito a igreja romana, o Papa, né? Se você lê lá, então ele fica muito forte. 16. Onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses? Na porta da igreja de Wittenberg, né? Na porta da igreja. 17. As 95 teses de Lutero foram consideradas uma afronta ao papado e à estrutura da Igreja Católica Romana na época? Então, sim, foram consideradas. Questão 18. O que Martinho Lutero afirmava sobre o Papa em sua tese 82? Haja visto. Então, o que ele disse na tese 82? Vou ler aqui para vocês. Haja visto exemplo como este. Porque o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório, né? Movido pela santíssima caridade e considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas logo por motivo bastante infundado, né? Então, assim, por que o Papa não livra de uma vez todas as almas do purgatório, né? Assim, por amor, né? Pela caridade e amor, né? E não por construir a Basílica de São Pedro, entendeu? Então, Martinho Lutero falou basicamente isso. Aí tem que, em uma linguagem mais contemporânea. Se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e assim fazê-lo gratuitamente, né? Então ele tinha que fazer gratuitamente, por amor, né? As almas, né, que estão no purgatório, né? Então, questão 19. O Papa promulgou uma bula que ordenava Martinho Lutero se retratar dentro de 60 dias e também que queimasse toda a literatura de Martinho Lutero. Então ele ordenou Martinho Lutero se retratar, né? Retratar e, tipo assim, ele falar que estava errado, né? Na vez com tese dele, sabe? Pedir perdão, falar que estava errado, entendeu? Que se retratar, né? Tipo assim, falar que eles estavam certos e ele estava errado, né? E também que queimasse toda a literatura de Lutero, né? Então, a resposta é sim, realmente ordenou. Então, você vê aí, né, que consideração, tipo assim, pela obra, né? Todos os escritos de Lutero, né? Eu vejo até questão de John Hus, né? Você vê, John Hus foi queimado e queimaram os escritos dele também, entendeu? Então, você vê aí muito... quebra toda a obra da pessoa, né? Quer excluir a pessoa, tipo assim, apagar da memória dessa pessoa. 20. Questão 20. Quando Martinho Lutero recebeu a bula do Papa, qual foi a sua reação? Né? Então, a reação de Martinho Lutero.
Ele queimou a bula em praça pública junto com todos os livros de direito canônico de Roma. Né? Então você vê, o Lutero é corajoso. Aqui, ó, 21. Qual era o desejo de Martinho Lutero com as suas 95 teses? Questão 21. O desejo de Martinho Lutero nunca foi de romper com a igreja, né? Ele amava a igreja. O desejo dele era reformar a igreja, né? Reformar as coisas que estavam ali erradas, né? Que ele via que estava errado. Que ele conhecia a palavra e ele via pela palavra que estava errada as coisas que estavam acontecendo ali. Mas devido aos acontecimentos e à corrupção da igreja, e também porque Martinho Lutero não estava disposto a mudar suas convicções por causa da Bíblia, né, a Escritura, né, a Bíblia Sagrada, ele acabou tendo que romper com a Igreja Católica Romana. Então ele foi o rompimento, né? Igual eu falei, Martinho Lutero ele queria reformar a Igreja Católica Romana, né? Mas por essas questões ele acabou rompendo, né, com a Igreja Católica Romana. Aí começando essa reforma protestante. O que aconteceu com questão 22. O que aconteceu com Martinho Lutero no ano de 1521? Então ele foi convocado para a dieta de Worms, né? Acho que é Worms, onde ele deveria se retratar diante de todo o império, né? Então todo o império ali se reuniu nessa dieta, né, para que Martinho Lutero se retratasse, né? Falasse que estava errado, né, as coisas que ele falou e tal, mesma coisa, se retratar, falar que eles estavam certos e tal. 23, questão 23. Qual foi a posição de Martinho Lutero na dieta de Worms? Então, ele não se retratou, né? Martinho Lutero não se retratou, não quis se retratar. 24. Escreva a famosa frase dita por Lutero na dieta de Worms. Então, o que Martinho Lutero disse na dieta de Worms? Essa frase é bem famosa, bem conhecida. Então, ele disse: não posso nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém. Então, ele fala, não, eu não posso ir contra a minha consciência, né? Porque ele sabia pela escritura bíblica, pelo texto sagrado, que o que estava acontecendo era errado, entendeu? E ele não podia ir contra a consciência dele, né? E ele falava, que Deus me ajude, amém, né? Essa é a famosa frase dele, né? 25. Naquela época, Martinho Lutero corria risco de vida. Se a resposta for sim, explique por quê. Então ele corria risco de vida. Ele ia ser morto, sabe? E o pessoal ia matar ele. Igual mataram John Rose, né? Você vê, John Rose morreu queimado, com um capacete assim, com um desenho de demônio no capacete dele. Por pregar a verdade de Deus, né? Sim, porque ele havia confrontado a Igreja Católica Romana e também o Império, né? Não fizeram o que eles queriam, né? Não se retratou, né? E eles iam matar ele. 26. Questão 26. Quem ajudou Martinho Lutero? De que forma ele foi ajudado? Então, Frederico III sequestrou Lutero e o escondeu no castelo de Wartburg. Se falar alemão, se falar alemão. Nesse período que ele estava escondido, ele assumiu o nome de Junker-John. Também deixou a barba crescer e raspou o cabelo como um monge, né? Então, questão 27. Esse aí é interessante porque ele foi sequestrado, sabe? Martinho Lutero, a história conta que ele foi sequestrado, sabe? Então, o cara sequestrou ele e levou ele pro castelo, sabe? Porque ele, no meio do caminho da volta, né, da dieta de Worms lá, sequestrou e levou Martinho Lutero. O castelo dele, e Martinho Lutero ficou lá no castelo. 27. Questão 20. Lutero foi dado como morto. Sim, as pessoas imaginavam que ele tinha sido morto, né? Lutero foi dado como morto, porque eles não viam mais ele, né? Ele estava escondido lá, disfarçado no castelo. Então ele foi dado como morto.
28. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão? Sim, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Tem até ela no museu lá em... eu acho que é em Wittenberg também. Tem a Bíblia lá que ele traduziu lá. E foi nesse castelo, nesse período que ele teve no castelo, e ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, né? Que a Bíblia tinha, acho que era em latim, a Vulgata, né? Acho que ele traduziu foi a Vulgata. Se eu não me engano, né? Tem que estudar mais a fundo, mas geralmente a Igreja Católica usava a Vulgata, né? Que é a Bíblia latina, em latim. E as pessoas não entendiam nada, né? Você sabia latim, ia pro culto lá e entendia. 29. Além de Martinho Lutero, o que mais influenciou para que se começasse o movimento de reforma? Então, a invenção da imprensa, né, que possibilitou os textos serem publicados com muita rapidez, o sistema político que já estava com as suas relações com o papado enfraquecidas, a igreja não era bem vista aos olhos do povo. Tudo isso cooperou para que a reforma de Martinho Lutero pudesse estourar na Alemanha. Essa foi a questão 29. Questão 30. Com o início da reforma protestante, quais mudanças começaram a acontecer? Então, vamos ver. Com o início da reforma protestante, olha, os monges começaram a se casar, porque a Bíblia não condena casamento de ministro, né? A Bíblia não condena. Os cultos começaram a ser feitos em alemão, na língua do povo, né? O culto começou a ser feito em alemão. Como eu falei para você, a Bíblia é em latim, né? Então, antes os cultos eram feitos em latim, né? Então voltou a ser feito em alemão os cultos, né? As pessoas podiam entender o que estava acontecendo no culto, né? O que estava sendo ensinado. A Bíblia foi traduzida para o alemão, né? Então o pessoal começou a entender a Bíblia, ter mais acesso à Bíblia, né? Depois da reforma protestante. O sistema de educação começou a ser instaurado para todas as pessoas. Então a reforma trouxe esse grande... essa parte da educação também, né? Tinha até o Felipe Melanchthon, né? O amigo de Lutero, ele foi grandemente usado nessa área da educação, né? Aí vai falar, citar aqui, ó. Um dos homens que foi grandemente usado por Deus na área da educação nessa época foi Felipe Melanchthon, amigo de Lutero. Ele ficou conhecido como o educador da Alemanha, né? E se tornou o principal líder do luteranismo após a morte de Lutero, né? Então, você vê, o Felipe Melanchthon teve um papel muito importante na educação nessa época. Fez muito pela educação. Ele era o melhor amigo de Lutero, depois você pesquisa, Felipe Melanchthon. 31, questão 31. O que foi o Tratado de Paz de Augsburgo? Né? Eu não sei, acho que deve ser mais ou menos isso, né? Não sei o nome direito dessas cidades. Sei ler direito, né? O nome está escrito aqui, eu só não sei ler direito. Em que ano ocorreu, né? O que foi o Tratado de Paz de Augsburgo e em que ano ocorreu? O Tratado de Paz de Augsburgo foi um tratado que deu um fim momentâneo às guerras de religião entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico. Foi assinado em setembro de 1555. Agora a gente vai vir aqui para o Ulrico Zwinglio, né, que foi o reformador na Suíça. Né? Questão 32. Em que ano e em qual país nasceu Ulrico Zwinglio, né? Então, Ulrico Zwinglio nasceu em 1484 na Suíça. Foi usado por Deus na Suíça, né? 33. Ulrico Zwinglio foi contemporâneo. Viveu na mesma época de Lutero, sim, viveu na mesma época. 34. Ulrico Zwinglio era um profundo estudioso do grego. Sim, ele era um profundo estudioso do grego.
Questão 35. Eurico Zwinglio era um padre? Sim, era um padre. Questão 36. Como Eurico Zwinglio usava a Bíblia para julgar as práticas na igreja? Né? Para Eurico Zwinglio, se está na Bíblia, ok. Se não está na Bíblia, não é correto adotar. Né? Então, ele era bem na palavra ali mesmo, sabe? Bem... Se eu não me engano, não tinha nem pra Eurico Zwinglio, não tinha que nem ter louvor, sabe? Não tinha nem ter, sabe? Ele era meio chato, né? Porque... 37. Onde o Eurico Zwinglio começou seu movimento de reforma? Na cidade de Zurique, na Suíça, né? Cidade de Zurique. Questão 38. Eurico Zwinglio conseguiu convencer os cidadãos de Zurique a fazer o que com quem chegasse na cidade vendendo indulgências, né? Então, Eurico Zwinglio conseguiu convencer os cidadãos de Zurique a fazer o que com quem chegasse na cidade vendendo indulgências. Então, ele convenceu o povo a expulsar os vendedores de indulgências, né? Questão 38, falando aqui. Então, é porque isso é interessante. Antigamente, os padres eles tinham grande influência assim, na cidade, sabe? Até hoje também, né? Os líderes, os padres, né? Assim, mas antigamente você vê que ele influenciou toda a cidade, né? A expulsar os vendedores de indulgência, né? Então você vê que ele tinha uma influência muito grande ali na cidade. Né? 39. Como crítica ao sistema de penitências da Igreja Católica Romana, Eurico Zwinglio colocou toda a sua paróquia para fazer um churrasco de salsicha no meio da quaresma. Sim, colocou. Os caras eram eles eram meio doidos, né? 40. Eurico Zwinglio rompeu com a Igreja Católica Romana e iniciou um movimento de reforma na Suíça? Sim. Eurico Zwinglio rompeu e iniciou um movimento de reforma na Suíça. 41. Na reforma de Eurico Zwinglio na Suíça, começou a surgir o conceito do sacerdócio universal de todos os crentes. Sim, né? Então, hoje nós somos todos sacerdotes, né? Com base em 1 Pedro 2,9. Né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, nós somos sacerdotes, né? Temos acesso a Deus. Né? 42. Quais são as diferenças entre a reforma de Martinho Lutero e a reforma de Eurico Zwinglio? Olha, a principal diferença entre Lutero e Zwinglio, né? Questão 42 aqui, ó. Enquanto Lutero rejeitava as práticas que iam contra a Bíblia, né? Martinho Lutero as práticas que iam contra a Bíblia. Zwinglio rejeitava todas as práticas que não estavam na Bíblia. Então você vê, tem uma diferença. Então o Zwinglio ele era bem, sabe, o culto, ele era meio, sabe, ele era bem rigoroso, assim, sabe. Agora a gente vai para Calvino, né? Questão 43. Quando e onde nasceu João Calvino? João Calvino nasceu na França no ano de 1509 depois de Cristo, né? Então o João Calvino é francês, né? Questão 44. Quais são as diferenças na produção textual de Martinho Lutero e João Calvino, né? Enquanto Lutero era um músico, aquele cara apaixonado e apaixonante também, Calvino era diferente. Era estudante de direito, tinha um grande pensamento sistemático, um cara que organizava muito bem toda a teologia em um grande corpo teológico. Então, por exemplo, o Lutero ele é mais poético, assim, vamos dizer, sabe? E o Calvino ele é mais sistemático, né? Tipo assim, por exemplo,
Você pega ele estudava direito, né? Organizava as coisas, sabe, né? Essas coisas. Eu já tive muito contato com alguns Lutero, assim, mas eu tive mais contato com Lutero, né? Com Calvino eu ainda não tive muito. E, cara, a teologia de Lutero é muito bonita, assim, que ele fala muito sobre o amor de Deus, sabe? Aí, isso que eu acho bonito na teologia de Lutero, né? Nos escritos de Lutero. Fala muito sobre o amor de Deus, né? Eu acho isso muito legal. Agora, Calvino eu ainda não me aprofundei muito, sabe, nos escritos dele, assim, não li muita coisa de Calvino ainda, mas tenho muita vontade de ler, né, porque foi um grande reformador, um grande homem usado por Deus, né. 45, questão 45. João Calvino sentia que o seu chamado era para quê? Então ele entendia que o chamado dele era para estudar a Bíblia e produzir conteúdo, né? Então ele era aquele cara que ele queria ficar ali estudando, né? Produzindo, né? Escrevendo livros, né? Ele queria isso, né? 46. João Calvino tinha o desejo de se tornar um dos líderes dos grandes movimentos reformadores? Não, queria não. Ele queria estudar a Bíblia e produzir o conteúdo dele, sabe? Calvino, ele queria isso, né? Questão 47. Qual era o desejo de João Calvino, né? Ter um lugar tranquilo onde pudesse ler a Bíblia, estudar as Escrituras e produzir seu conteúdo tranquilamente. Calvino queria ficar tranquilo ali, produzindo o conteúdo dele, estudando a Bíblia, né? Tranquilamente. Então, questão 48. João Calvino foi de longe o mais intelectual de todos os reformadores? Sim, né? Porque Calvino escreveu vários comentários, né? A obra que ele escreveu, as Institutas, né? Acho que é uma das obras mais famosas. Se eu não me engano, é bem famosa mesmo, sabe? Até hoje, é a Instituto de Calvino, sabe? Então, o cara era bem... O que ele escreveu, né? Ele era bem inteligente mesmo, intelectual ele. 49. Há quem diga que João Calvino foi a mente mais grandiosa do cristianismo desde a época de Agostinho de Hipona, ficando à frente de Tomás de Aquino. Sim, há quem diga, né? Para mim, Agostinho de Hipona também foi um cara bem intelectual, assim. Tomás de Aquino também, mas entre Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, né, eu ficaria com Agostinho de Hipona. E João Calvino, eu tenho que ler mais sobre Calvino, sabe? Mas o pessoal gosta muito, né, das obras dele. 50. João Calvino escreveu um resumo da fé cristã. Qual nome ele deu a esse resumo? Então são as Institutas da religião cristã, né? As famosas Institutas de Calvino, né? Por exemplo, o resumo, vamos dizer, mas você pega uma teologia sistemática ali, né? Ela traz o resumo das doutrinas, né? As coisas, né? Então ele, mais ou menos, vamos dizer que pode ter sido a primeira teologia sistemática, né? As Institutas, né? 51. Em qual ano foi publicado As Institutas da Religião Cristã de João Calvino? Fez muito sucesso na época, né? Então, as Institutas da Religião Cristã de Calvino, elas foram publicadas em 1536 d.C. e viralizou por toda a Europa na época. Vale ressaltar que as famosas Institutas de Calvino são um sucesso até hoje. Então eu também sou doido para ter minhas Institutas de Calvino, sabe? E eu creio que esse ano eu consigo comprar elas, né? Aí eu quero ver se eu consigo ler também, né? Porque é meio extenso, mas eu creio que vale a pena ler. Uma coisa que eu não quero morrer sem ler, né? Instituto de Calvino. Questão 52.
A primeira versão das Institutos da Religião Cristã de João Calvino foi um livro de bolso? Sim, foi um livro de bolso. Questão 53. Com o tempo em que se tornou as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Então se tornaram 4 livros com 80 capítulos, né? As Institutas. Questão 54. Pode-se dizer que as Institutas da Religião Cristã de João Calvino foi a primeira teologia sistemática protestante? Então, sim, né? Então, o que é teologia sistemática? Vamos dizer, ela divide a teologia em temas, né? Divide a teologia, por exemplo, a antropologia, por exemplo, bibliologia, estudo da Bíblia, né? Antropologia do homem, soteriologia, salvação, escatologia, fim dos tempos, né? Aí você, a teologia sistemática é dessa maneira, né? Você pega ali e você vai estudar as doutrinas bíblicas, né? E geralmente os autores, eles colocam ali a sua visão e também ele coloca todos os pontos ali, né? Mas geralmente eles defendem mais a visão deles, né? Mas é interessante, você conhece as doutrinas, né? Todas as doutrinas ali. Você aprende muita coisa. 55. Nas Institutas da Religião Cristã, João Calvino colocou no papel aquilo que era a doutrina básica do cristianismo protestante da época. Sim, né? Isso que ele fez, né? Pegou a doutrina básica ali e colocou no papel, né? Esse aqui é a doutrina cristã, né? Foi as Institutas. 56, né? O que Guilherme Farel disse a João Calvino quando ele não quis ficar em Genebra e conduzir a reforma que estava acontecendo ali, né? Porque ele estava começando um movimento de reforma ali em Genebra, né? E o que ele falou para João Calvino quando ele não quis, né? Porque ele não quis porque o Calvino queria ficar ali, igual a gente falou, tranquilo, estudando, né? E tal, produzindo conteúdo. Então Guilherme Farel disse assim, João Calvino: Deus amaldiçoou o seu descanso e a tranquilidades que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda, né? Então, Guilherme Farel amaldiçoou ele, né? Nossa, ele vai te amaldiçoar, vou ficar precisando de você e você quer ficar de boa, né? Então, assim, 57, questão 57. Com essas palavras, Guilherme Farel conseguiu convencer Calvino a permanecer em Genebra? Não, sim, né? Calvino ficou bem pensativo e ele quis ali permanecer em Genebra e ajudar na reforma, né? Estava acontecendo ali. 58. João Calvino foi praticamente obrigado a assumir o pastoreio da igreja em todo o processo de reforma que estava ocorrendo em Genebra. Sim, foi. 59. Em que João Calvino foi diferente de Lutero? Então, enquanto Lutero tinha o fogo, a paixão e o impulso por trazer transformação, João Calvino foi aquele que pensou a fé, sistematizou e organizou seu pensamento nas institutas da religião cristã. Em pontos teológicos, vale ressaltar a diferença que eles tinham na questão da ceia do Senhor. Enquanto Lutero dizia que na ceia acontecia a consubstanciação, João Calvino tinha a ideia de que a ceia era meramente um ato simbólico, em memória, onde nós fazemos apenas para nos lembrar do sacrifício de Jesus, né? Questão 59. Questão 60. Qual a diferença entre a doutrina da consubstanciação e da transubstanciação? Vamos explicar aqui, né? Então, consubstanciação é o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo, né? Com a substância do pão e vinho. Então, eles creem que
que o corpo realmente se transforma, né? O pão se transforma ali no corpo, né? E o vinho se transforma no sangue. Tipo assim, creio que se transforma mesmo, né? Essa é a consubstanciação. Este conceito opõe-se à definição de transubstanciação. No qual crê-se que a substância do pão e vinho seja transformada na substância do corpo de sangue de Jesus. Galera, eu acho que essa questão 61 eu vou ter que rever aqui. Essa questão 60 eu vou ter que rever aqui. Aí depois eu vou, no final eu vou estar explicando melhor, sabe? Então vocês desconsiderem, eu acho que esse aqui, eu não entendi isso aqui. Vou ter que arrumar aqui. Aí no final do vídeo eu vou voltar nela e a gente faz novamente, né? 61. Que é: qual a posição da sua igreja / denominação em relação à ceia do Senhor? Ela crê em quê? Então, dica: consulte a confissão de fé. Então, se lá no site da Renovada tem a confissão de fé da Renovada, né? Lá na confissão de fé você vai ver lá o que a igreja, a presbiteriana renovada, crê em relação à Santa Ceia, né? Então a gente vai ver aqui, ó. Texto retirado da Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, capítulo 16. Da Ceia do Senhor. Cremos na ceia do Senhor como sacramento do corpo e do sangue de Jesus, instituída por Ele mesmo, para ser celebrada pela Igreja, como lembrança do sacrifício de sua morte expiatória e vicária. Tomamos o pão como símbolo do corpo de Cristo, e o cálice como símbolo do seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. E os consagramos mediante a oração, separando-os do seu uso comum, sem contudo alterar a sua substância. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Rejeitamos a doutrina da transubstanciação por ser contrária aos ensinamentos sagrados, bem como o senso comum e a razão. Em momento algum, o pão e o vinho poderiam ser transformados na carne e no sangue do Senhor Jesus. Então, temos a celebração da ceia, o memorial ao sacrifício vicário de Cristo em nosso favor e uma oportunidade de selar nossa comunhão com os membros do seu corpo, que é a igreja, né? Temos a firme convicção de que todos os salvos que participam dignamente da ceia recebem bênçãos espirituais, né? Sendo alvo dos benefícios da morte de Jesus. Ao contrário desses, os que participam indignamente tornam-se réus da morte de Jesus, resultando na condenação própria enquanto permanecem nesse estado, né? Aí tem os textos aqui: 1 Coríntios 11, 23, 26... 10, 16, 10, 17, 10, 21, 12, 13, Mateus 26, versículo 27 e 28, Lucas 24, versículo 6 e versículo 39. Né? Então lá no site da Renovada dá para consultar a confissão de fé lá, né? Tá lá o que a Renovada crê em relação à ceia, e é esse aqui que eu acabei de ler. 62. Martinho Lutero e Eurico Zwinglio discordavam na questão da ceia do Senhor. O que Lutero disse a Zwinglio quando este o abordou sobre essa questão, né? Sim, nessa questão eles discordavam. Lutero cria na consubstanciação e Zwinglio cria que a ceia era apenas um memorial, um ato simbólico. Zwinglio, ao abordar Lutero sobre essa questão, recebeu a resposta: nós não temos o mesmo espírito nessa questão, né? Então, Martinho Lutero não concordava
com a visão de Zwinglio, e Zwinglio, né, não concordava com a de Lutero. 63. Por causa dessa diferença em relação à ceia do Senhor, os seguidores de Lutero continuaram a ser conhecidos como luteranos. Os de Calvino passaram a ser conhecidos como calvinistas ou reformados, né? Sim, aí tinha a igreja luterana, né? Os luteranos que seguiam Lutero, os ensinos de Lutero, né? E Calvino, que eram os calvinistas ou reformados, né? Acho que as doutrinas de Calvino, né? 64. Qual grupo cristão começou a rejeitar o batismo de crianças? Né? Já a gente está entrando aqui em outro grupo importante, que foi os anabatistas. Né? Questão 65. O que significa a palavra anabatistas? Significa rebatizadores, né? Porque eles rebatizavam, né? Porque eles acreditavam que o batismo de criança não era válido, né? Então, às vezes, eles rebatizavam, né? A pessoa queria ser rebatizada porque ela batizou criança, não sabia, não tinha entendimento do que era a fé, né? Aí, tipo assim, não precisava, criança, né? Tipo assim, ela não tem aquela consciência, né? Não sabe nem, às vezes não sabe nem o que é o batismo, não sabe, né? Que é batizar recém-nascido, não sabe, né? Aí eles rebatizavam as pessoas, né? Por isso que eles ficam, que eles se chamavam anabatistas, rebatizadores, né? 66. Questão 66. Os anabatistas eram extremamente pacifistas. Diziam que cristão nenhum deveriam pegar em armas, nem que seja para defender sua própria vida ou nação. Sim, né? 67. Por que os anabatistas se rebatizavam? Então, eles acreditavam que, na verdade, não estavam se rebatizando, mas sim, na verdade, fazendo o seu primeiro batismo verdadeiro por decisão própria, né? Então, eles acreditavam ali que aquele batismo que eles se batizaram não era válido, né? Porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo, que era criança. Aí se rebatizavam, né? 68. O movimento anabatista começou a enfrentar muita resistência, tanto de católicos quanto de protestantes. Sim, né? 69. Historicamente, apenas os grupos heréticos se rebatizavam. Sim, né? Grupos heréticos. 70. Quando os grupos reformados viram os anabatistas fazendo um outro batismo, eles foram naturalmente taxados de hereges. Sim, foram taxados de hereges. 71. Os anabatistas criam em uma separação total entre igreja e Estado. Sim, acreditavam. Separação total entre igreja e Estado. Os outros reformadores ainda acreditavam na 62. Os outros reformadores ainda acreditavam na cooperação entre igreja e Estado. Sim, os outros acreditavam nos reformadores. 73. O governo da cidade de Zurique decretou a pena de morte para todos os rebatizadores, ou seja, para todos os anabatistas. Sim. 74. Os anabatistas foram cruelmente perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. Se a sua resposta for sim, explique de que maneira eles eram mortos. Então, sim, eles foram perseguidos por católicos e por protestantes também. Eles eram mortos das maneiras mais bárbaras que se pode imaginar. Eles eram esquartejados vivos, ainda vivos. Eles eram mortos, queimados e afogados, né? 75. De que maneira os anabatistas foram ironicamente mortos com o aval de Eurico Zwinglio? Eles foram afogados, né? Como se dissesse: vocês não gostam de água? Não querem ser rebatizados? Agora sejam rebatizados pela terceira vez. Então os anabatistas eram afogados, né? Então a gente vê aí erros também por parte dos de Zwinglio, né? Tipo assim, então a gente vê isso por parte dos protestantes também. A igreja protestante também cometeu erros, né?
Não só a Igreja Católica, mas os protestantes também cometeram erros. 76. Estima-se que nessa época o número de anabatistas mortos foi o maior do que todos os cristãos que morreram durante os 3 primeiros séculos de perseguição da igreja cristã, período que vai de 0 depois de Cristo a 300 depois de Cristo. Teve muita perseguição nesses tempos. Teve as 4 perseguições romanas, né, nesse período. Então, sim, a resposta sim. Então você vê que, por se estimar, né, então a perseguição dos anabatistas foi muito grande, né, morreu muita gente. Né. 77. Na Inglaterra, o que aconteceu com o rei Henrique VIII? Ele não conseguia ter filhos com a sua esposa Catarina de Aragão. A gente vai aqui para a reforma na Inglaterra agora. 78. Já existia um pensamento reformador na Inglaterra? Sim, existia um pensamento. 79. A reforma na Inglaterra acabou surgindo por um movimento político? Se a resposta for sim, explique esse movimento. Então, sim, o rei Henrique VIII entrou em disputa com o poder de Roma, porque desejava se divorciar de sua esposa Catarina de Aragão, que era ninguém menos que a filha do imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. 80. O rei Henrique VIII começou a pedir para o Papa a possibilidade de anular o seu casamento e poder se casar com outra pessoa, pela necessidade que tinha de se ter um herdeiro? Sim. Questão 81. O Papa permitiu que Henrique VIII anulasse o seu casamento? Não, o Papa não permitiu. Questão 82. Qual foi a reação do rei Henrique VIII à resposta do Papa? Rompeu com a Igreja Católica Romana e criou a sua própria reforma. 83. Diferente dos outros movimentos de reforma, a reforma do rei Henrique VIII na Inglaterra foi um movimento mais político do que espiritual. Sim, a gente está tratando a questão aqui, que queria se separar da mulher lá, porque não dava herdeiro para ele, né, e tal. A gente começou a falar dele, né. Questão 84. O rei Henrique VIII se declarou chefe da Igreja da Inglaterra? Sim, né? Declarou chefe. Né? Também era rei, né? 85. A partir da separação da Inglaterra da Igreja Católica Romana, surgiu a Igreja Anglicana. Se a resposta for sim, diga em que ano ocorreu isso. Sim, isso ocorreu no ano de 1534. Né? 1534 surgiu a Igreja Anglicana. 86. O que foi o ato de supremacia na Inglaterra? Os atos de supremacia são 2 atos aprovados pelo Parlamento da Inglaterra no século XVI, que estabeleceram os monarcas ingleses como chefes da Igreja da Inglaterra. A Lei de 1534 declarou o rei Henrique VIII e seus sucessores como o chefe supremo da Igreja, substituindo o Papa. Né? Então esse foi o ato de supremacia na Inglaterra, né? Declarar os monarcas ingleses como chefes da Igreja, né, da Inglaterra, substituindo o Papa. Né? 87. Qual rei da Inglaterra instituiu de fato uma reforma da Inglaterra? Rei Eduardo IV. 88. No período de qual rainha a reforma se solidificou de fato na Inglaterra? Elizabeth I. 89. A rainha Elizabeth I conseguiu de fato apaziguar o ânimo entre católicos e protestantes?
Sim, conseguiu. 90. A reforma na Inglaterra foi bastante influenciada pelos escritos de Martinho Lutero. Sim. 91. A rainha Maria I, conhecida como Maria Sanguinária, começou a perseguir os cristãos na Inglaterra. Se a resposta for sim, explique para onde esses protestantes fugiram. Então, a resposta: sim, eles foram perseguidos pela Maria Sanguinária. Né? Sim, eles foram perseguidos. Nesse período, os protestantes da Inglaterra fugiram para o continente, para o resto da Europa, fora da ilha da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Se você olhar no mapa, você vê que a Inglaterra é uma ilha. Né? Eles vão para a Suíça, para a cidade de Genebra, para a escola teológica de João Calvino. Ou seja, eles acabaram se tornando mais reformados do que nunca. Né? Foram para a escola de Calvino. 92. A teologia calvinista foi uma das principais influenciadoras do movimento reformador na Inglaterra? Sim. 93. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma ou Reforma Católica é o movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545 e que, segundo alguns autores, teria sido uma resposta à reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. 94. Qual foi o ponto alto da reforma católica? O Concílio de Trento. Então vamos lá. 95 agora. Em que ano começou o Concílio de Trento e quantos anos durou? O Concílio de Trento começou em 1545 d.C. e durou 18 anos, indo de 1545 a 1563 d.C. Então, esse foi o período de Concílio. E no Concílio de Trento foi que eu falei lá no começo que a Igreja Católica Romana colocou a tradição e a escritura, né, como a autoridade máxima, né, da Igreja, né, Católica Romana, entendeu? Só que a tradição anula a escritura, né? A autoridade máxima é a escritura. 96. No Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana declarou os protestantes ou reformados como hereges. Sim, o Concílio de Trento declarou. Mas não é. Porque não é reforma, não é herege. 97. A reforma protestante fez a Igreja Católica Romana repensar em algumas coisas que estavam dando margem para erro. Sim. 98. O vendedor de indulgências João Tetzel acabou sendo condenado? Sim. 99. Os reformadores cometeram erros? Se a resposta for sim, explique quais. Então, Martinho Lutero era um antissemita, né? O que é antissemita? É antidescendente de Sem. Os descendentes de Sem são judeus, né? Então, Martinho Lutero era um antissemita. Foi tido como um herói nacional para Adolf Hitler, porque Adolf Hitler encontrou nos escritos de Lutero, nos escritos nacionalistas alemães, uma razão teológica para fazer o que fez. Então, isso aí foi... Eu tenho uma Bíblia de Lutero aqui, aí na Bíblia eles dizem que ele não gostava muito do judeu, porque o judeu tentava desviar os cristãos da fé, né? Aí, eu não sei, tem que estudar mais a fundo isso aí, né? Mas aí muitos falam que ele realmente era antissemita, né? Tem que estudar mais a fundo, né? Porque às vezes o judeu ficava ali enchendo o saco do cristão, né? Período cristão, né? Não sei, tem que estudar mais a fundo. Isso eu realmente não posso falar muito. Temos que estudar mais a fundo para saber. Então esse foi o erro de Lutero, né?
João Calvino, João Calvino consentiu na pena de morte de uma pessoa, um herege, em Genebra. Então, João Calvino ele consentiu na pena de morte de um herege em Genebra. Então você vê, foi um erro, né? Erro grave também. Eurico Zwinglio consentiu e perseguiu os anabatistas, afogando eles por onde quer que os encontrasse, tá vendo? Então, Eurico Zwinglio, né, cometeu o erro também. Então, também tem erros entre os reformadores, né? Não é só a Igreja Católica que cometeu erros na história. Os reformadores também cometeram erros, né? 100. O que os erros dos reformadores mostram para nós? Importante. Mostra para nós que por mais que pessoas possam ser usadas por Deus, elas continuam falhas. E o que a gente não pode fazer com os reformadores é fazer aquilo que eles mesmos apontavam na Igreja Católica. Ou seja, tornar o Papa infalível. Tornar Lutero infalível, tornar Calvino infalível, ou Zwinglio infalível, ou os anabatistas infalíveis. Todos são homens e, apesar de suas falhas, foram usados por Deus. Assim como também a Igreja Católica, com as suas falhas, foi usada por Deus na história. Né? Sim. 101. Quais são as 5 solas da Reforma Protestante? Então sola fide, a primeira sola. Sola fide, somente a fé. Sola fide significa somente a fé. A segunda sola gratia, somente a graça. Terceira solus Christus, somente Cristo. Quarta só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E a quinta aqui ficou a sola escritura, somente a escritura. Esses foram os pilares da reforma, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as escrituras, somente a Deus a glória, né? Questão de idolatria, essas coisas, somente a glória, somente a Deus, escritura, voltar à escritura, somente a fé, justificação pela fé, somente a graça, né? Salvo pela graça, somente Cristo, né? Cristo como único mediador, né? E tal. 102. Depois da Reforma Protestante, a Bíblia começou a ser traduzida para diversos idiomas, para que todas as pessoas pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras. Sim, isso é uma vitória muito grande, sabe? Porque a gente, às vezes, muitas pessoas desprezam, né, a Bíblia, não leem a Bíblia, não sabem o que é o privilégio de ter uma Bíblia, né, para poder ler e estudar. Né? 103, quer dizer. Depois da Reforma Protestante, a educação pública começou a ser estudada para todas as pessoas. Sim. Então você vê outra grande vitória, né? Que, como a gente falou, o Felipe Melanchthon lá, né? A educação, o mover que teve na educação, né? Então você vê que foi muito a importância que teve a reforma, né? Foi um movimento muito importante, né? Um grande avivamento, né? Que Deus fez aí na história, né? E glória somente a Deus. E é isso aí, galera. Deixa eu só dar uma conferida aqui, peraí. Que às vezes esse PDF está desatualizado. Não, é isso aí mesmo. Aí o vídeo vai ficar com corte, porque depois eu tenho que ver essa questão da pergunta 60 lá, explicar mais direitinho. Aí eu vou fazer isso depois, tá? Aí depois eu vou aparecer aqui de novo explicando essa questão.
e depois a gente finaliza o vídeo. Vou pausar aqui. Então, galera, voltando aqui à questão 60, né, entre a diferença de consubstanciação e transubstanciação. Então, vamos lá. Transubstanciação. Transubstanciação é a crença católica romana de que uma vez que o sacerdote ordenado abençoe o pão da ceia do Senhor, este é transformado literalmente na carne de Cristo. E quando ele abençoa o vinho, este é transformado literalmente no sangue de Cristo. Baseiam-se em textos como João 6, 32, 58, Mateus 9, 26, Lucas 22, 17 a 23 e 1 Coríntios 11, 24 a 25, né? E agora a consubstanciação, né? Então a consubstanciação é a crença na presença espiritual de Jesus nas espécies do pão e do vinho. Isso significa que Jesus se encontra presente com a substância do pão e do vinho sem modificá-las, né? Transformá-las. Na consubstanciação, o corpo e o sangue se juntam ao pão e o vinho, porém a substância do pão permanece juntamente com sua aparência, né? Então parece que a transubstanciação é a crença que o corpo e o sangue se transformam realmente no corpo e no sangue de Cristo, né? E a consubstanciação é a crença na presença espiritual, né? Pelo que eu entendi aqui por esse estudo aqui. Então, qual é a crença correta, né? Se quer se explicar a diferença, você pode pôr assim: a transubstanciação crê que o corpo e o sangue que ele é transformado literalmente no sangue, que o pão é transformado no corpo e na carne de Cristo, né? O pão é transformado na carne de Cristo e o vinho transformado no sangue de Cristo, né? E ele é diferente da consubstanciação no sentido de que a consubstanciação é a crença na presença espiritual de Jesus nas espécies do pão e do vinho, né? Isso aí. Tem mais um estudo aqui, eu vou mandar no grupo lá, esse estudo aqui, aí para vocês, para ajudar vocês. E é isso aí, galera. Finalizar o vídeo aí e fiquem com Deus aí. Até o próximo episódio.